Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar recebendo todos vocês aqui no nosso congresso da ABRAP, nesse congresso, nesse espaço maravilhoso, com aquela feira linda acontecendo lá fora também. E agora aqui, com esses nossos ilustres convidados, né, detentores dos maiores cases de sucesso e players de mercado de arenas e casas de eventos, está recebendo eles aqui. Porque o Brasil é muito grande, mas é muito raro você ter grandes e vultuosos equipamentos e casas de eventos em muitas cidades do país, né? Porque são equipamentos caros, que exigem uma administração e um negócio em movimento muito forte acontecendo, né? Mas aqui a gente tem os principais players do mercado, a Silvia, da GL Events, Gilnesse Arena do Rio, que também aqui em São Paulo é o nosso anfitrião aqui no IMB, que a GL Events é a empresa que faz toda a gestão do IMB. Do lado, Cláudio, da W Torre, Allianz Parque, né? Os maiores shows do Brasil acontecem aqui. Bernardo, Qualistage, antigo Metropolitan do Rio de Janeiro, e o nosso querido Tobal, saudoso e atual Espaço das Américas e Unimed Hall. Então, uma salva de palmas para os nossos convidados. Eu vou pedir para a Silvia começar falando um pouquinho da GL, do Gilnesse Arena, enfim, dos espaços dela. Boa tarde, boa noite. Obrigado, primeiro, Doreni, Pietro, por me convidar para um seminário aqui, uma mesa tão importante, com pessoas tão legais, e são cases para a gente lá no Rio. O Tobal, é muita referência para a gente nos nossos shows da Gilnesse Arena. Eu trouxe uma apresentação, se vocês puderem passar alguém, para explicar um pouco o que a Gilnesse Arena tem a ver com a AMB. E explicar um pouquinho o que a GL faz. Chegou. Deixa eu só descobrir aqui. Pronto. A GL é uma multinacional francesa, um dos maiores players do mercado de eventos do mundo. Ela administra 53 espaços no mundo inteiro. Estamos em mais de 27 destinos, tá? Aqui no Brasil, a gente trabalha com 3 pilares. A GL Live é uma empresa do grupo. Ela tem aluguel de mobiliário, construção de stand, aluguel de gerador. Aliás, acho que a maioria aqui precisa de gerador. A GL tem esse serviço. A GL Exhibitions, que ela promove feiras e eventos como Bienal do Livro do Rio de Janeiro, Mundial de Labière, Expo Postos, entre outros. E temos as venues. Nós temos 7 venues, a gente administra 7 venues no Brasil. Funcionou. Aqui em São Paulo, a gente administra o AMB, a gente está com a operação desde o início do ano, a gente ganhou a concessão. Temos o São Paulo Expo, que é o antigo Imigrantes, o Centro de Convenção de Santos, que chama-se hoje Blue Med Centro de Convenção, o Centro de Convenção de Salvador, e eu vou falar um pouco do Rio. Eu sou diretora regional do Rio, eu tenho essas 3 venues para cuidar, está fácil. O Rio Centro é um centro de convenção, acho que é o maior centro de convenção da América Latina. Reabrimos o Lagune Bar Hotel, é um hotel que foi construído pela GL para as Olimpíadas. Antigamente ele era operado pela Accor, com a bandeira Grand Mercury. Na pandemia nós fechamos e resolvemos arriscar. Estamos entrando no mercado de hotelaria, basicamente porque faz parte do complexo do Rio Centro. São 306 quartos. Já falei aqui, muitos de vocês já ficaram lá, ou ficaram no Rock in Rio, ou estão trazendo para os eventos lá no Rio. E a Gilnesse Arena. Eu vou fazer um resumo rápido do que a Gilnesse Arena, o que aconteceu nesses anos todos. Ela foi construída em 2007 para os Jogos Pan-Americanos. A GL ganhou a concessão em 2008, desde então a gente está operando. De 2008
até 2016, a Genesse Arena, ela sempre foi conhecida, sempre foi palco dos grandes shows internacionais. Recebemos o último show da Amy Winehouse, várias edições do UFC, Beyoncé, Paul McCartney, jogos da NBA. Então, a Genesse Arena sempre foi vista como um palco dos grandes espetáculos. Por outro lado, shows nacionais nunca foi nosso forte, por ser uma arena muito grande. Os artistas nacionais eles tinham um pouco de medo. Então, em média, não sei se dá para ver esse gráfico, a gente fazia 3, 0, 1, 2, o máximo que nós fizemos foram 4 shows nacionais até 2016. Em 2016, parou, né, acabou o contrato do HSBC, o banco saiu do Brasil, e recebemos as Olimpíadas, foi palco da ginástica olímpica e basquete cadeira de rodas em 2016. E aí tivemos um problema, porque o dólar subiu, então shows internacionais, que era o que a gente fazia, a gente não tinha previsão para 2017, então bateu um certo desespero, meu Deus, o que a gente vai fazer? Fazer um evento por mês não dá. E a gente começou a buscar os artistas nacionais, os empresários, para fazer shows nacionais dentro da arena. E tentar convencer, não tenha medo, venha fazer, mas a Genesse Arena é grande, é cara. E a gente investiu em tivemos alguns investimentos, por exemplo, o sistema de cortina. Tinha um videozinho, deixa eu ver se ele... eu acho que ele vai passar. Passa. Acho que vai exemplificar um pouco do que eu estou falando. Eu acho que esse vídeo tem som, senão... Bom, basicamente, ele fecha os níveis da arena. A gente fecha o maior nível, que é o nível superior, que é o nível 3. Ele fecha, ele vai até o final. Então, a gente pode trabalhar só com a quadra, que é esse formato. A gente pode trabalhar fechando o nível 1, fechando o nível de camarotes, ou fechando o nível 3. Então... esse é o formato fechando o nível 3. Fizemos alguns shows esse ano com esse formato, por exemplo, o Milton Nascimento, formato mesa, com as laterais do nível 3 fechados. Opa, passou, mas tudo bem. Investimos também em compras de mesas e cadeiras, então hoje você tem várias configurações dentro da arena. E aí, quando você investe, quando você busca esses shows, você acaba tendo o resultado dos shows nacionais. A gente tem feito muita coisa, a gente está muito forte com mídia, a gente fechou umas boas parcerias, e em 2017 a gente já veio um resultado. Em 2018 nós tivemos um pico, e em 2019 também estamos com um volume grande de shows nacionais, até que veio a pandemia. Só uma observação: no dia 13 de março foi o show do Backstreet Boys, às 6 da tarde a gente estava com 13 mil pessoas dentro da arena, e às 6 da tarde saiu o decreto de que não podia mais fazer show. Então, o que a gente faz? Cancela, não cancela? Ligamos para o governador, envolvemos aí os órgãos públicos, mantivemos o show, mas foi o último show antes da pandemia. No dia seguinte, não pôde ser feito no Allianz. Enfim, todo mundo sabe. E aí a gente começou a buscar alternativas. O que o mercado está fazendo? O que o mundo está fazendo? Buscamos aí um parceiro para fazer o drive-in. Foi o primeiro drive-in do Brasil. Fizemos o drive-in durante 3 meses, e aí aquela chatice de fila virtual para ir no banheiro. Hoje a gente... Mas, enfim, foi a única coisa que era possível ser feita. Lives, fizemos algumas lives também, era a única coisa que podia fazer. E os eventos em lounge, formatos lounge, a gente fez bastante evento em formato lounge. Por um lado, a arena ser grande foi bom nesse momento, porque a nossa capacidade chegava a 3 mil pessoas. Fizemos de dezembro a fevereiro vários shows, Nando Reis, Tiaguinho, Lucas Neto. E aí veio a segunda onda, paramos, infelizmente, como todo mundo aqui. E em agosto de 2021 voltamos a fazer os shows nacionais, no formato com distanciamento, aquela chatice, 2 metros de distanciamento, passa para 1,5, vigilância sanitária. Mas a gente tinha uma preocupação muito grande, por CGL, por ser uma multinacional, por ser uma referência no mercado, a gente estimular essa volta segura, mostrando que é possível. Então, obviamente, dificilmente você ganhava dinheiro nesse evento, mas era uma questão de negociar com os parceiros, com o pessoal de luz, o pessoal de som, com os fornecedores. Vamos fazer, todo mundo ganha um pouquinho, mas vamos ter volume, vamos fazer a roda girar.
E aí, em 2021, voltamos com a capacidade total. Esse é o Luan Santana, fizemos o primeiro show dos Irmãos. Aliás, não sei se a Noêmia está aí, da Opus, ganharam o melhor show do ano no Prêmio Multishow. Vão fazendo no Qualistage também. E, enfim, só para finalizar, agora em 2022, vamos fazer 18 shows nacionais e, graças a Deus, o Thiago da Move estava falando mais cedo, voltamos com shows nacionais, com shows importantes, com e-sport, vamos fazer em novembro, vamos receber em novembro, Campeonato Mundial de Counter-Strike, eles pegam 10 dias de casa, Harry Styles, Michael Bublé na semana que vem, Arctic Monkeys. Então, enfim, como todo mundo falou aqui, 2022 foram 2 anos em um. Espero que em 2023 a gente possa ter essa mesma força. E é isso, gente. Eu quis falar um pouquinho o que a gente fez aí nesses últimos anos. Obrigado, Silvia. Cláudio. Eu acho que era o Bernardo. Bernardo primeiro. Vamos lá, Bernardo. Bom, boa noite. Primeiro de tudo, eu queria agradecer muito ao MAC, a todos aqui, Tobal, Cláudio, Silvia. Silvia, trabalhamos juntos, acho que por 5 anos, né? Eu trabalhei 5 anos lá na HSBC Arena, que hoje é Genesse. Queria agradecer também ao Doreni pelo convite, querido Botinha, que está ali, muito bem acompanhado, por sinal. E ao Pietro. Então, muito bom estar aqui, muito bom ter essa união desse mercado aqui, que é um mercado que sempre foi chamado muito de informal. Tem realmente uma grande dose de informalidade, tinha mais. E a união aqui dessas pessoas, em prol desse mercado, de vital importância. Para falar um pouco só do Qualistage, tem um vídeo de 1 minuto. O vídeo ele é muito mais curto que a arena, acho que é proporcional, né, o tamanho da arena. Então o vídeo ele é um pouquinho mais curto, não é uma apresentação, e depois eu falo um pouco sobre a casa. Como vocês perceberam, a imagem inicial era uma imagem ruim, né? São imagens da década de 90, quando a casa foi construída, né? A história dessa casa, o arquiteto Sérgio Dias, ele estava projetando o Shopping Via Parque, e no projeto ele teve a ideia de construir um teatro, alguma casa, e ele, que é muito amigo do meu pai, convidou para eles idealizarem essa casa que se tornou Metropolitan. Para quem não sabe, meu pai é um empresário conhecido no meio do entretenimento, Ricardo Amaral, acho que muitos aqui devem conhecer, e eu falo isso porque, assim, eu tenho orgulho do pai que eu tenho, porque, assim, eu tive a sorte, por trabalhar nesse mercado, como todos vocês, de ter mais do que uma escola em casa. Eu tive uma faculdade em casa, né? Porque não era só meu pai, mas meu irmão, minha mãe, quer dizer, todos faziam parte
Talvez meu pai é quem aparecesse mais, quem tivesse as ideias, mas ali era um time. E isso, obviamente, foi o que me trouxe para esse mercado, né? Você viu o que ele fazia. Eu comecei ali no mercado de, basicamente, bares, restaurantes, festas, boates, tal, e um pulo para a casa de espetáculo, um pulo. Então, o Metropolitan, em 93, começou a construção, foi inaugurado em 94, com o show da Diana Ross, e de lá para cá foram feitos cerca de 2.500 shows. Não sei exatamente porque nós ficamos na casa, eu fui diretor da casa do primeiro dia até em 2001, quando nós vendemos para a SIC, que depois se tornou Time for Fun. E agora, quando teve a pandemia, eu estava quietinho, sentado atrás da porta, esperando só o Time for Fun devolver a casa. Devolveu a casa, peguei de volta, né? Porque a minha história, ela se mistura com essa casa. Eu sou uma pessoa de casa. Fiquei 8 anos no Metropolitan, depois fiquei 5 anos no HSBC Arena, Genesse hoje, depois dois anos no Vivo Rio, 1 ano no Maracanãzinho, e depois voltei agora aí, que tem 1 ano e pouco de contrato. A casa inaugurou aí na retomada aí da pandemia. A casa passou por alguns nomes, né? Foi Metropolitan, Ateli Hall, Claro Hall, Citibank Hall, KM, bababá, e agora Qualistage, que é um name rights da Qualicorp. Depois acho que é importante falar um pouco sobre o porquê do name rights. Eu acho que o nome Metropolitan, para quem viveu um pouco a época, né, existe aí um gosto especial pelo nome, mas nem sempre é possível se manter pela complexidade. Bom, agora a gente trouxe a casa repaginada, moderna, fizemos um grande investimento na casa, e é uma casa que é uma casa, não é uma casa de shows, é uma casa de espetáculos, né? Ela foi, na verdade, projetada para receber uma série de coisas. Obviamente, o core business da casa são os shows, principalmente nacionais, mas também internacionais. Mas você tem lá esportes, você tem lutas, eventos corporativos, formaturas. Quem quiser fazer isso, inclusive a Thaís está ali, a gente já tem um jabá aqui que cuida disso. E a gente acreditar nesse mercado não é muito fácil. A gente faz isso, obviamente, porque a gente acredita, porque tem amor por ele, sabe o potencial dele, sabemos as dificuldades, não adianta ficar reclamando das dificuldades. A gente que entra nisso já há bastante tempo, a gente sabe que elas existem. Então, não adianta ficar batendo nessa tecla. Temos que brigar contra elas? Temos. Mas sabemos que elas existem, não podemos nos lamentar delas. Bom, então agora passo aí para... Obrigado, Bernardo. Vamos lá, Cláudio. Vamos falar da W Torre, vamos falar do Allianz. Vamos lá. Pessoal, boa noite. Primeiro, obrigado a todo mundo pela oportunidade de estar aqui. De verdade, é um prazer estar com vocês aqui na mesa. Eu vou falar um pouquinho do que é a W Torre Entretenimento, tá? Que hoje em dia tem os 2 principais ativos, o Allianz Parque, que eu acho que todo mundo conhece, e o Vale do Anhangabaú, que talvez muitos ainda não conheçam. Tem uma apresentação, não sei se vai projetar, mas eu vou começando aí enquanto projeta, tá? O Allianz Parque, ele é um modelo de parceria que foi bem inovador, tá? Foi uma parceria com o Palmeiras, né? O Palmeiras é dono do terreno, e a W Torre construiu o estádio, e com isso ela passa a ter o direito de usufruto desse estádio por 30 anos, tá? Então, o conceito dele sempre foi ser uma arena multiuso, né? Ser uma arena que tivesse shows e jogos convivendo junto. E isso realmente se provou ser o modelo que faz sentido para os estádios, né? Ou seja, boa parte dos estádios do mundo que não tem esse modelo são deficitários, porque é muito difícil você ancorar a receita necessária só com o futebol por N motivos, tá? Então, no Allianz Parque, a gente tem, eu gosto de dividir em 4 pilares, tá? Então, um pilar é o pilar de excelência operacional, ou seja, que eu estou falando de segurança, de ter um acesso ao estádio fácil, sem problemas, ou seja, você chega, estaciona, passa na catraca, vai para o seu assento, né, a comunicação é fácil, tem toda uma questão de tecnologia, de segurança mesmo, de incêndio, de roubo, de etc., que o ideal é que ninguém nem saiba que existe, ou seja, se você não teve que ver, é porque deu tudo certo. E essa parte é a operação de excelência, né, limpeza, etc., etc.
Um outro ponto é a parte da criação de produtos para o que existe lá. E aqui, nada mais é do que você criar produtos para você explorar ao máximo a elasticidade de preço, tá? Então, se a gente pensa num estádio que tem simplesmente arquibancada, como era antigamente, você tem praticamente um ingresso ou dois, você tem, sei lá, atrás dos gols e nas laterais dos gols, e a grande diferenciação é essa, né? Ou em cima ou embaixo. É uma diferenciação muito pequena. O que a gente tenta trabalhar e que muitas vezes é tratado como gourmetizar o estádio. Não se trata disso, se trata de você conseguir dar o ticket e a experiência certa para cada tipo de usuário, tá? Então, vou dar um exemplo, e aí eu estou falando de futebol primeiro e depois eu falo de show, tá? Porque quando você fala de um estádio multiuso, as duas coisas caminham juntas, não dá para você separar uma da outra. Então, por exemplo, no jogo do Palmeiras, que para mim como venue, nada mais é do que um show de futebol, você tem a torcida organizada, que é a pessoa que quer experimentar aquela coisa de ficar em pé, de cantar, de ter o barulho ali dos tambores, das bandeiras, etc. Nem sempre é questão de preço. As pessoas acham que torcida organizada às vezes é o barato. Não, é a experiência de torcida organizada. Você tem a pessoa de baixa renda, que quer ir naquele jogo ou naquele show e às vezes vai pegar uma cadeira superior com a família. Você tem a pessoa de média renda que quer curtir, que quer estar, no caso do jogo na organizada, no caso do show na pista. E você passa a ter várias outras subdivisões disso, que é a pessoa que quer levar criança, a pessoa que quer ir num lugar mais formal, às vezes num restaurante, a pessoa que quer ter uma coisa premium de restaurante, mas é jovem, descolado, e aí você passa a criar produtos. Então hoje em dia a gente tem dentro do Allianz Parque os camarotes, a gente tem as cadeiras inferiores, as cadeiras superiores, 3 restaurantes, sendo que 2 operam com vista para o palco, então você pode, né, tem alimentos e bebidas ali, enfim, incluídos, né, no pacote de hospitalidade, de altíssimo nível, você pode estar ali tomando um vinho, sentar na sua cadeira e ver um show exatamente de frente para o palco, ou, se você não quer isso, você pode ir num restaurante japonês que fica atrás do palco, que você vai chegar, vai comer sua comida japonesa e na hora do show você desce para a pista premium. Então você tem vários tipos de perfil diferente para atacar, com preços diferentes e com demandas diferentes, tá? Esse é um dos principais pontos, que eu diria, do sucesso do Allianz Parque. E o outro é como que a gente explora novos produtos, que não é o óbvio, não é o jogo de futebol e não é o show. Porque se você parar para pensar, eu tenho 35 jogos por ano, mais ou menos, e eu tenho 20, 25 shows por ano, mais ou menos, do Allianz Parque. Os outros 300 anos, o que eu faço com aquele estádio, né? Está numa região super valorizada, de fácil acesso, e ir num estádio já é um prazer, né? Então daí que a gente começou a criar os restaurantes, a gente fez a ampliação da loja, a gente fez uma renovação do tour, a gente criou o show de luzes, ou seja, todo dia, 8h30 da noite, se você está no Allianz Parque, você vê um show de luzes, que é as luzes do estádio piscando, sincronizado com uma música, igual tem em vários lugares do mundo, sabe? Igual tem, eu gosto de comparar com a dança das águas do Bellagio, né? Que as pessoas ficam 40 minutos esperando lá em Las Vegas para poder ver a dança das águas com a música. No Allianz Parque você vai ver um show de luzes com as músicas. Então você passa a criar conteúdo de entretenimento que está dissociado do show e do jogo. E por que é importante isso? Eu estou falando isso num evento de promotores de eventos. Porque eu não promovo o evento, eu sou o venue. Eu ofereço o venue para que vocês, promotores, possam fazer o seu show lá. E ao fazer um show no Allianz Parque, existem todas essas possibilidades de produtos que você pode criar, tá? E o outro é a criação de valor, que é o último ponto. A criação de valor, ela vai para todos os meus clientes, ou seja, ela vai para quem frequenta, para quem comprou o ingresso, que vai chegar, vai ter tranquilidade no acesso, vai ter segurança na chegada e na saída, não vai ter uma superlotação, vai poder ver o show de uma forma confortável, vai conseguir comprar sua comida, sua bebida, ir no banheiro, etc, etc. E vai para o promotor. Quando você vai lá, você vai ter toda uma equipe qualificada para te ajudar, toda a questão de infraestrutura necessária. Cara, hoje em dia a gente tem 14 escritórios, 7 camarins, 2 refeitórios, tudo embaixo de onde é o palco. Então você não tem que montar nada de estrutura de octanorme e tal, que é o padrão dentro de estádios, né, muitas vezes. Então essa criação de valor para o promotor, para o artista e para o cliente é um foco gigantesco para a gente, que reflete não só, obviamente, no valor do ticket, no valor da locação, mas no valor dos patrocínios e quais são as marcas de patrocínios que estão dentro do Allianz Parque, tá? Isso é um overview rápido de como eu monto a estrutura do Allianz Parque. E falando rapidamente do Vale do Anhangabaú, o Vale do Anhangabaú é uma concessão que foi feita, a W Torre, né, ganhou,
no qual a gente opera o Vale por 10 anos e a gente começou a levar eventos para lá, além dos eventos gratuitos. Então a gente entrega por mês 340 atividades gratuitas para a população, que vai desde show, esporte, cultura, educação, gratuitos. E, em contrapartida, a gente pode explorar tanto a parte imobiliária das galerias e dos quiosques, quanto trazer shows. A gente começou muito focado em festas de shows eletrônicos, né? A inauguração foi com o show do Black Coffee, no evento Savana, que foi um sucesso. E agora a gente está evoluindo para shows maiores, teve agora o Chama Meu Nome, né? Agora do Pedro Sampaio há poucos dias, vai ter o Garota VIP, agora até o final do ano, vai ter a FanFest da Copa do Mundo com a Diverte, né? Através da Brahma, da Ambev, que vão ser vários shows incríveis e alguns outros shows que eu não posso anunciar ainda porque não abriu a bilheteria, mas que são shows aí de 30 a 40 mil pessoas no Vale do Angabaú, virando completamente a chave do espaço. Obrigado, Cláudio. Isso aí. Tem coisa, né? Pessoal do som, se pudesse ligar esse monitor aqui, ó, que a gente está ouvindo só ali. Era bom se ligasse aqui, para ficar um pouquinho melhor. Tobal, fala para nós aí do Unimed Hall. Boa noite, Mac, boa noite a todos. Primeiro eu quero agradecer o convite do Pietro, do Doreni, o seu. Prazer estar aqui com os colegas aqui, nesse painel. E dar os parabéns para a turma da ABRAP pela entrega do evento. É perceptível a melhora a cada ano desse congresso. Então, vocês estão todos de parabéns. Em nome de todos, obrigado. E, bom, falando um pouco da minha atuação, eu sou sócio-diretor do Grupo São Paulo Eventos. Hoje, a nossa atuação é muito centralizada aqui na capital. Nós somos responsáveis pela operação de 4 casas, o Espaço Unimed, o Villa Country, a Áudio e o Expo Barra Funda. Nós fazemos uma média de 600 eventos por ano, sendo eventos corporativos, formatura, casamentos. Temos a operação da casa noturna, restaurante, shows nacionais e shows internacionais. Que mais? Cara, vamos fazer uma dinâmica aqui, o seguinte, acho que todo mundo tem muito a contribuir a todos nós aqui, com relação à opinião deles sobre temas, né, polêmicos e situações que foram desenroladas aí nesse ano de 2022. Então eu queria lançar algumas perguntas a eles todos e eles ficam à vontade de responder e a gente fica aqui ouvindo e aprendendo e entendendo como que eles pensam em relação a alguns temas, alguns mais delicados, outros mais curiosos. E então eu gostaria de perguntar a vocês. Mac, deixa eu só te interromper um pouco. Eu tenho na minha história uma similaridade com o Bernardo. Eu sou segunda geração do negócio, né? Meu pai entrou no business quando adolescente, fazendo a festa de formatura dele, e não parou mais. Ele montou logo cedo casas icônicas em São Paulo, como a Toco, a Contramão, a Overnight. E então eu cresci dentro desse cenário, né, já dentro do backstage desde sempre. Eu me formei em administração, mas com o objetivo de trabalhar com ele. E a partir de 1980, ele tinha uma produtora de shows. Ele teve a oportunidade de fazer shows internacionais pelo Brasil todo, show de bandas grandes. Eu tive o prazer de poder acompanhar algumas turnês, como do New Order, viajando com a banda, Paralamas do Sucesso, mas sempre foi um desejo dele de centralizar um pouco a atuação, né? Não fazer tantos shows pelo Brasil. Ele sempre enaltecia a dificuldade de realizar um show aqui, depois Porto Alegre, depois no Nordeste, e o sonho dele era que a gente tivesse estabelecido uma operação fixa, e a gente conseguiu realizar esse sonho no ano 2000, quando nós achamos o ponto do Villa Country, que foi a nossa primeira casa. E aí, na sequência, montamos o Espaço das Américas, né, que esse ano virou o Espaço Unimed, e o Expo Barra Funda na sequência, e em 2014 a Áudio, né. E a partir de então, a gente continua atuando no show business, mas nessa maneira centralizada. Com as casas, com os espaços fixos. Existe também uma similaridade na apresentação do que a Silvia
falou, a nossa atuação hoje ela é mais focada nos shows nacionais. A gente prepara toda a estrutura para que o produtor venha com os shows internacionais. Nosso grupo atua muito pouco numa contratação direta nos shows internacionais, né? A gente dá espaço para os grandes players operarem nas nossas casas. E basicamente é isso, né? Sofremos assim como todos nós aqui, o maior desafio das nossas vidas aí, que foram esses 2 últimos anos da pandemia. Eu achava de maneira equivocada que o nosso negócio era bastante diversificado, né? Por ter casa noturna, restaurante, formatura. E depois, com a pandemia, eu percebi que tudo fazia parte do mesmo, né? Eu até quero aproveitar e lançar, então, para a turma aqui uma pergunta que pode ser respondida por todos, de uma forma dinâmica até, que como que vocês arrancaram esse pós-pandemia, né? Quais são os grandes desafios que estão tendo durante esse ano e o que vocês enxergam a médio prazo sobre o que está acontecendo agora e o que vocês entendem que pode ser o que vai acontecer daqui a um curto espaço de tempo, desde o pós-pandemia até esse ano de 2022? Quer começar respondendo, Tobal? Posso começar. Bom, eu acho que o nosso negócio ele é repleto de desafios, né? Mas a pandemia ela não permitir abrir a casa, não permitir aglomerar, isso é algo que você está fora do jogo, né? Então, acho que foi um desafio tremendo para todos nós. Assim como a Silvia, assim que nós vislumbramos e tivemos a primeira oportunidade de retomada com o drive-in, nós fizemos, né? Naquele momento, a equação financeira ela era muito... a conta simplesmente não fechava, mas a gente entendia que era importante se familiarizar com aqueles conceitos de trabalhar dentro das normas, com todas aquelas EPIs, controle de temperatura e toda aquela história. E então nós fomos uma das primeiras casas que retomaram as atividades assim que os protocolos foram permitindo, né, aqui gradativamente. Foi um desafio muito grande, Mac, porque o público tinha muito receio, né? Logo no início, naqueles shows de mesa com distanciamento, faltava muita confiança do público. Mas e nessa volta agora? Quais são os desafios que você enxerga nessa volta? Voltou. Quais são as dificuldades? Aonde você vê dificuldades? Aonde você vê que a gente vai chegar? Quais os desafios na volta? Eu acho que o mercado agora, nesse momento, ele tá mais seletivo, né? Existe aí uma certa falta de mão de obra e fornecedores de qualidade. Eu acredito que as empresas se desmembraram durante a pandemia, né? Os profissionais mais qualificados, eles foram migrando para outros setores, né? Então, quando houve o retorno de fato... E talvez nem queira voltar mais, né? Sim. Quando houve o retorno de fato, essa mão de obra, essa cadeia toda, ela ficou muito mais cara. A realização de um evento, a produção de um show, o custo mais do que dobrou. E eu acho que, olhando para trás, havia uma demanda reprimida muito forte para os eventos, né? O último ano, os shows, as casas noturnas, os restaurantes, o movimento foi muito forte, mas eu acredito que daqui para frente eu já enxergo de uma maneira mais equalizada e o mercado passa novamente a ser bastante disputado, né? Do entretenimento principalmente. Silvia, nessa mesma toada da pergunta, aonde você vê que a gente vai, até onde a gente vai com esse frisson todo? O que você enxerga assim a médio prazo do que está rolando? E queria ouvir também do Cláudio e do Bernardo em relação a isso. Primeiro, eu já falei para o Tobal lá atrás que o Espaço Unimed para a gente é uma referência. A agenda que vocês têm é absurdo. Se a gente chegar a 50% do que vocês fazem, a gente vai ficar feliz da vida. Muito obrigado, Silvia. Mas igual ele falou, a gente tem um problema de mão de obra. Sim, a gente sabe que tem várias empresas, enfim, descontinuaram, os profissionais estão fazendo outras coisas. No início, a gente tinha uma certa dificuldade de agendar os artistas, porque todos eles estavam comprometidos. A Tite aqui, também vou fazer um anúncio aqui, a Tite que cuida da nossa agenda nacional, era a Thaís, mas agora é a Tite. Ela
A gente tem muita dificuldade de conseguir, no início, né, de conseguir agenda, porque os artistas estavam devendo, porque da pandemia. Então, assim, o primeiro período foi meio complexo. Hoje, tem uma disputa, esse ano a gente vendeu bem, não sabemos ainda, está todo mundo preocupado, será que o ano que vem vai ser igual esse ano? Será que vai ser? Melhor eu acho muito impossível, porque a gente acabou acumulando, né? A gente fez 2 anos em um, mas a gente está trabalhando para o ano que vem também a gente conseguir tentar pelo menos manter equalizado esse volume de shows. Talvez de uma forma mais calma, né? Mais planejável. Tomara que não. Mais Tomara planejável. que não. Não, mas eu digo assim, mais planejável, né? Que a gente consiga contratar, entender melhor como as contratações, porque as entregas, né? A maioria delas já vai ter sido feitas, né? Sim, sim, sim. A gente tá com uma programação de reservas bem interessante para o ano que vem. Eu falei antes na minha apresentação dos shows internacionais que estão voltando. Então, ano que vem não vai ter Rock in Rio. Para a gente, quando tem Rock in Rio no Rio, é um ano complicado para show nacional, porque eles saem do Rio, vão fazer as turnês no Brasil. Em compensação, tem o Lollapalooza, que aí faz em São Paulo, a gente troca. Então, a gente vai ter... Tem o UFC em janeiro, então ele está voltando também, remarcou várias vezes. A gente aí tem uma previsão de alguns shows importantes para o ano que vem, junto com shows médios, grandes, pequenos. O importante é movimentar essa agenda. Então, vamos ver. Tomara que movimente muito, né? No caso do Allianz Parque, a gente tem realmente uma agenda lotada no ano que vem já. Praticamente não tem data. Mas a gente começa a perceber uma mudança no comportamento que já esse ano a gente começou a sentir, tanto no futebol quanto nos shows, que é uma desaceleração na velocidade de compra dos produtos não premium. Ou seja, o que é premium, tanto no Anhangabaú quanto no Allianz Parque, continua vendendo rápido, os shows internacionais vendem rápido, pista premium acaba, festa com ticket de R$1.000, R$1.500, com a IB incluído, esgota. Quando você vai para os tickets mais baratos, desacelerou. O que indica, faz sentido, as pessoas que foram mais afetadas na pandemia foi a classe CD, veio na euforia, se endividou e agora tem o cartão de crédito para pagar. Então, começa a ter uma mudança de tipo de produto que está funcionando e uma desaceleração de alguns tipos de produto. Isso é o que a gente tem percebido. Olha, boa. Essa mudança, esse pós-pandemia, algumas coisas assim mudaram, porque eu acho que de tempos em tempos as coisas, de certa forma, elas mudam. Eu que comecei a fazer show na década de 90, não existia barricada. Você fazia um show de rock, não existia barricada. Barricada era um acessório de luxo que um estrangeiro trazia, quando trazia, que era uma carga absurda. Você não vendia por cartão de crédito, né? Tinha uma taxa muito grande, então ninguém aceitava cartão de crédito. Você não tinha meia entrada de estudante até lá, mais ou menos, os anos 2000. Então, assim, de tempos em tempos as coisas, né, mudam. Eu, particularmente, a questão de precificação, né, de consumo, eu vi uma mudança um pouco maior de que os ingressos mais caros vendem rápido, como você falou, e os mais baratos vendem rápido. Os intermediários, ou seja, a nossa classe média realmente, talvez é uma dos segmentos da nossa sociedade que talvez tenha mais sofrido. Lógico, a classe baixa também, mas assim, eu acho que essa classe média, ela migrou um pouco para esses ingressos mais baratos. E o que também lá atrás, as pessoas falavam, não vamos fazer show aqui, porque isso é final de mês. Isso não existe mais. Se você pegar as pessoas de baixa renda, tem mais cartão de crédito que a gente, né? Tem 5 vencimentos de cartão de crédito. Não existe esse negócio de negócio. Você vai pagando o cartão de crédito, você vai rolando um, outro. Hoje é assim que funciona. Não existe mais começo, final de mês, pelo menos na atividade onde eu estou. Provavelmente, aqueles shows que vêm mais baratos e tal, possa ter efetivamente assim esse impacto. Mas eu acho que esse novo normal que a gente, né, falou tanto novo normal, acho que tem algumas coisas, sim, mas eu particularmente acho que as coisas estão voltando a uma normalidade de frequência,
tinha uma demanda reprimida no começo, é óbvio, tinha uma quantidade de shows para serem entregues, né, pelos artistas já atrasados, que aí artistas que faziam na mesma praça com uma distância maior encurtaram a distância, mas também tinha uma demanda reprimida. Eu acho que uma questão que a gente tem que ficar muito ligado é em 23, né, no ano que vem, o que vai acontecer especificamente no bolso das pessoas, né? Porque não adianta a gente achar que essa mesma quantidade de eventos que a gente viu nessa retomada, todo mundo querendo sair, todo mundo querendo se ver, querendo ver aquele artista, ir no cinema, aquele filme e tal, querer ver uma coisa ali presencial, isso vai impactar no bolso das pessoas. Nós vamos viver uma certa recessão, já estamos vivendo, e isso, obviamente, a tendência, eu acho que em 23 isso dar uma acalmada, o que é ruim para a gente em um aspecto, e em outro também nós não vamos mais precisar, na verdade, viver com essa limitação que a gente vivia, né? A primeira regra lá era uma distância de 2 metros, aí você começava a fazer distância de 2 metros, aí no final dava 25% da capacidade, você falei assim, peraí, mas pula uma cadeira, mas tem que ter 2 metros, não, pera, pula uma cadeira, mas tem que ter 2 metros, mas a cadeira tem 50 centímetros, não é pulo uma cadeira. Então, assim, as regras eram feitas sem pensar nisso, mas eu entendo, era um momento que nenhum de nós aqui imaginava, pelo menos, eu não escutei ninguém dizer isso para mim até hoje, que imaginava que pudesse passar. Todo mundo fala da gripe espanhola de 17, porra, isso é 100 anos atrás, mais de 100 anos atrás. Então, assim, ninguém aqui imaginava. Hoje, acho que a gente até talvez tenha se preparado um pouco para algo que possa voltar a acontecer, quer dizer, você tem que ter um plano B. Acho que tem gente que odeia plano B, não é? Porque significa talvez que o plano A não funcione, mas na verdade o plano B ele existe porque principalmente o mercado de entretenimento, gente. A nossa agenda está ótima, porra, no dia seguinte já cai 4, aí aparece outro, aí vem, é um vai e volta absurdo. Então, eu acho que a gente tem que olhar um pouco esse mercado de 23, a gente tem que se unir, os preços subiram de várias coisas, principalmente o que tem insumo em cima de dólar, de euro e tal. Eu acho que essa união aqui, principalmente nesse mercado, ela é muito importante, que uma hora você ajuda uma hora você é ajudado. A gente tem que se olhar, a gente tem que se unir. Isso é muito importante, isso não é balela, isso é para lógico que a gente vai concorrer. Talvez eu e a Silvia, a gente concorre aqui, nós estamos no Rio, o Allianz e o EDA, o Unimed, também concorrem em algumas coisas, é óbvio, mas o concorrer não significa que nós somos inimigos. A gente tem que se unir no que é importante para a gente. E o que na concorrência de mercado é comércio, né? Um oferece aqui, outro ali, e vamos embora, quem levar, levou. É isso aí. Eu acho que além da união como um legado positivo da pós-pandemia, eu acho que fica a lição da eficiência, né? Nós ficamos um ano trabalhando com aquela limitação de capacidade, 50% da carga, então a conta tinha que fechar dessa maneira. Então todo mundo teve que fazer o exercício de fazer a mesma entrega com pelo menos metade do custo, né? A gente só não sabia que ia ficar tão caro as coisas agora, né? Sim, sem dúvida, mas eu enxergo de uma forma geral todo mundo trabalhando hoje com equipes mais enxutas, os processos também mais organizados. A gente acaba aprendendo a performar melhor, né? Exatamente, por necessidade, né? Por necessidade, sobrevivência, né? E acho que aqui todo mundo fez isso e trabalhou esse ano já de forma diferente, né? De forma mais, ao mesmo tempo comedida, mas vendo um resultado melhor, performar melhor, e entender aonde que não era tão necessário assim, né? Porque tinha muita coisa que não era necessário, e a gente fazia e gastava o dinheiro mal gasto, né? Hoje a gente gasta, acho que o dinheiro melhor gasto, por mais que esteja mais caro, mas a gente deixa para gastar com aquilo que realmente tem que gastar, né? Aonde realmente tem que investir. Queria aproveitar, Tobal, já entrar num assunto aqui, assim, ó, as casas de eventos, nem todas talvez, mas a maioria delas, ela, além de ser realizadora de eventos, ela aloca para outros realizadores de eventos. Ela faz, obviamente, formaturas, eventos corporativos, eventos sociais, eventos culturais, mas em termos nos shows, e aqui a maioria é produtor de show, as casas, elas, além de ser realizadoras, são locadoras, às vezes são parceiras, às vezes são sócias dos eventos. Como que vocês lidam com com as bandas, com os próprios produtores de eventos nesse conflito, assim, o que é meu, o que pode ser seu, o que não é?
Acho que isso é uma realidade e uma dor de muita gente aqui. Ô Mac, a nossa atuação ela é bastante flexível em relação ao parceiro, né? O meu pensamento é nunca ser invasivo no projeto da pessoa que nos procura, mas de uma forma geral, o mercado nacional a gente atua diretamente com os empresários, né? Muita gente pergunta se a gente contrata e paga cachê. A gente não trabalha dessa forma, a gente coloca sempre o artista de sócio do projeto. E no mercado internacional, a gente fez questão de não entrar na concorrência que existe e sim servir de opção para as pessoas que estão lá, para esses promotores que estão direto em negociação com as agências, para a gente receber o projeto deles, né? Então, nesse caso, a gente aluga a casa. Outra coisa que acabou acontecendo por tentativa e erro, antigamente a gente alugava e dava operação para essa agência. Hoje não, a operação do palco para a plateia é toda nossa, então a gente cuida de tudo e a agência cuida do conteúdo em cima do palco e de vendas, né? Então a nossa alocação, a gente entrega a casa toda pronta, exceto o conteúdo em cima do palco. Todos os shows internacionais são feitos dessa forma. Alguns nos convidam para entrar junto de sócio, a gente entra, mas basicamente o nosso negócio acontece dessa forma. Entendi. Lá na Genesse Arena, igual. Show internacional, a gente também faz operação, toda operação a gente aluga, porque quando você entra, não faz sentido você entrar como sócio numa praça que nem é tão forte. Se fosse São Paulo, quem sabe, mas no Rio a gente sempre aluga. Show nacional, a gente também, enfim, a gente sempre agora é parceiro, também a sociedade com o artista. A gente trabalha exatamente da mesma forma que o Espaço Unimed está fazendo hoje. Isso foi uma maturação, tá? Não foi sempre assim. Antigamente a gente fazia. Hoje a operação toda é nossa, porque a gente sabe que a preocupação da casa, o produtor vem e ele vai embora, o artista vem e vai embora, a casa fica. O serviço, né? O que fica, o legado, né? Tem que ter sempre o serviço já do nível da Genesse Arena. Não existe um serviço diferente. O público que vai lá, ele não só vai lá porque ele vai no show tal, ele vai lá porque também sabe que na Genesse Arena ele vai encontrar os banheiros limpos, a operação de bar funcionando, não tem fila, o estacionamento lá. Inclusive, a gente está reformando o estacionamento agora, gastando uma pequena fortuna. Então, nosso estacionamento, que não era, ele era um estacionamento de terra batida, enfim, hoje ele já está pronto, está todo arrumado. Então, o que a gente se preocupa muito com a experiência do cliente. O cliente tem que chegar sem fila no estacionamento, sem fila na arena, vai sentar direitinho, lugar limpo, banheiro limpo, tudo limpo. E cada vez mais a gente está fazendo mais ativações, se preocupando com iluminação, porque o cliente tem que sair com a experiência boa. Fui para um lugar, que legal, é um show na Genesse Arena, eu quero um show na Genesse Arena, porque é um clima diferente. Então, é isso. Entendi. Bernardo? Olha, com relação ao modelo, acho que no meu caso aqui são um pouco diferente. A gente, na verdade, tanto no nacional ou no internacional, a gente aluga, a gente compra ou a gente faz uma sociedade, né? Uma parceria, o que seja. Assim, depende do caso, né? Depende do que você acredita, depende do que o promotor do outro lado deseja fazer com o produto dele. Normalmente, internacional, a grande parte, né, a maioria quer alugar a sua casa, porque, né, os ingressos são muito altos, os custos também e tal. Mas, às vezes, também algumas operações de parceria, de bilheteria, elas ocorrem. Mas, entrando um pouco na sua pergunta, além disso, com relação a não concorrer com os promotores que vêm. Isso na verdade, é meio um jogo de xadrez, né? Você tem que entender até que ponto você entrar numa operação de sociedade com alguém, você está concorrendo com outro promotor. No Brasil, na época, lá atrás, os baianos criaram as representações locais, e aí os sertanejos também vieram em parte com isso. Então você tem que saber, às vezes, quando você vai lá comprar, às vezes quando você tem que falar com o representante e tal. E às vezes você tem um conflito ou outro, você tem que tentar não ter esse conflito. Às vezes você, sem querer, tem um conflito, ou às vezes você não é atendido por alguém que não quer fazer, você tenta ir direto na fonte. Tem que tentar ir minimizando e aparando as arestas aí, né? Exatamente, não que você queira. E segue o baile, né? Tem que seguir, tem que tocar o baile tem que seguir. Mas, assim, obviamente, assim, e tem tentativa e erro, normal.
Isso faz parte, tem que acertar mais do que errar, né? Mas tem de tudo. Acho que lá no Allianz é bem diferente, né? No Allianz é bem diferente. Tanto no Allianz quanto no HBAU, o nosso negócio primordial é locação de espaço. Eu loco o espaço, eu garanto a operação do que é infraestrutura, ou seja, do que é hospitalidade, estacionamento e tudo. Mas toda a questão de palco, pista, iluminação, som, etc., o promotor traz. Você tem o quadro móvel, né? Você Exatamente. tem o quadro móvel, você tem os serviços que não são seus, né? Exatamente, exatamente. Essa é a linha do Allianz Parque. E também do Vale do Anhangabaú. O que a gente fez de diferente agora, tem 4 meses, eu criei a WT Live. A WT Live, ela é uma startup, praticamente, tanto é que ela fica dentro do nosso coworking, mas não no nosso escritório, ela fica separada. E ela é uma aceleradora ou uma catalisadora de projetos especiais que a gente gostaria de ter no Anhangabaú ou no Allianz Parque, por algum motivo o promotor não tinha como fazer, ou porque não tem grana, ou porque não tinha expertise, um projeto muito grande, a gente tenta viabilizar esses projetos. Sempre com essa preocupação de não concorrer com os promotores, que querendo ou não, os meus principais clientes do Allianz Parque, você conta em menos de 2 mãos, cara. Eu tenho 6 ou 7 grandes clientes, 90% dos shows são shows internacionais, então eu não quero e não sei entrar nesse meio, não tenho interesse em entrar nesse meio. Mas tem outros projetos que são interessantes em datas que eu sei que não vai ter show e que ficava de fora com players locais e que agora eu consigo acelerar junto com a WT Live. Aí nesse caso eu entro de sócio. Entendi. É um negócio, é um outro negócio embarcado, né? É um negócio bem específico, cara. Vou dar um exemplo. Vale do Anhangabaú, Copa do Mundo. Tinha que ter FanFest. Eu estava trabalhando tudo com a WT Live, até que surgiu uma pessoa interessada em locar. Quando locou, eu saí, eu despluguei a WT Live. Se não tivesse locado, eu ia promover, porque não faz sentido o Vale do Anhangabaú não ter uma FanFest do Copa do Mundo. Então, essa é a lógica. Uma outra pergunta que eu quero fazer, até aproveitando, começando por você, Cláudio, o quanto os patrocínios, os apoios das marcas são importantes, em muitos casos vitais, né, para equipamentos desses tamanhos que vocês têm aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim, que demanda muita gente trabalhando, demanda uma manutenção grande diária e tudo é muito, né? Porque é grande, né? Vamos pintar a parede, né? Muito. Vamos trocar as lâmpadas, 5.000 lâmpadas, não é uma coisa assim, troca ali e vai ajeitando, né? Então, a gente precisa de um recurso, você fala assim, um recurso de um patrocinador, um name rights, alguma coisa assim, é um dinheiro a mais, mas eu vejo que às vezes não é um dinheiro a mais, é um dinheiro necessário, né? Às vezes é um dinheiro a mais, é ótimo e bem-vindo, mas às vezes é muito necessário, né? No Allianz Parque, 30% da minha receita é patrocínio, pra você ter uma noção de proporção. O Vale do Anhangabaú ainda não tem patrocínio, porque tinha todo um processo de regularização perante a cidade limpa, etc., que aconteceu no decorrer do ano, e agora a gente finalmente conseguiu começar a negociar os primeiros patrocínios do Vale do Anhangabaú. Eu acredito que em menos de 30 dias a gente já anuncia 2 grandes e vai ser... Eba, coisa boa! Que alívio! Coisa boa! Mas assim, é fundamental, o patrocínio é fundamental, tanto na Venue, quanto nos projetos que a gente está acelerando pela WT Live, é condição primordial que o patrocínio praticamente zere o risco do negócio. Se não zerar, que deixe muito perto de zerar. Legal. Bernardo. Olha, eu acho que nesse mercado de entretenimento, principalmente a gente falando de um venue, né? O patrocínio ele é absolutamente fundamental, porque você tem as suas despesas fixas e o que você busca inicialmente no negócio, pelo menos, é que você tenha as receitas garantidas que cubram o seu custo fixo. É o sonho de qualquer negócio, margem de contribuição é lucro. Mas assim, isso aí é muito fácil falar, mas é muito difícil você buscar isso. Então assim, eu acho que quando a gente olha para casa, o grande vilão é o custo fixo. Esse é o grande vilão que tem. É o quê? Os custos fixos. Os fixos. Os custos fixos é o grande vilão da história. E aí o patrocínio que cobre, porque se você ficar apostando em margem o tempo inteiro, você tem meses, você tem o fluxo de caixa também, ele sobe e desce. Então assim, no meu negócio, se não tivesse naming, não abriria. Não teria, o negócio iria postergar, não teria, simplesmente não fica de pé. Virou uma condição necessária.
Não, absolutamente, sine qua non. Eu posso falar a mesma coisa, talvez o Tobal aqui é o mais feliz. Pode falar, sim. A gente também. Se a gente não tem naming, a conta é muito difícil de fechar. A gente também tem as receitas fixas, que nos ajudam muito. Custo fixo de uma arena, imagina um estádio. Você vai trocar uma lâmpada, aquilo que você falou, são milhares. Você tem 10 elevadores, manutenção de 10 elevadores, equipamento de ar-condicionado, pintura, tem, não sei nem quantos banheiros tem, deve ter uns 30 banheiros. Para tudo, né? Privada, azulejo. Uma caçamba de lixo. É muito. Caminhões. Muito. Então, assim, sem o naming, fica muito complexo. Lá na GNS Arena, até por curiosidade, a gente tem um colégio lá dentro. A gente tem também, a gente chama isso de uma área de non-events. A gente tem áreas, são os locatários, acho que você também tem. A gente tem os aluguéis fixos, isso nos ajuda também a ter uma receita fixa anual, no camarote corporativo também. Todos os nossos camarotes hoje estão ocupados. Então, são receitas super importantes para a gente trabalhar com mais tranquilidade e poder arriscar mais nos eventos. Tobal já tem acho que um depoimento um pouco diferente, né? Não, eu concordo com os colegas aí, e como o Bernardo falou, o custo fixo é o vilão, e a notícia triste é que com o tempo ela só piora, né? Porque tudo vai depreciando e você tem que continuar investindo para manter o hardware em dia. Então, sem dúvida, o patrocínio ajuda e coloca o empresário aqui do lado de cá numa condição mais confortável para poder se submeter a riscos na própria operação. Mas a sua casa ficou por muito tempo sem o naming. Sim, claro que sim. tinha outros apoiadores, patrocinadores e tudo mais. Sim, a gente ficou bastante tempo sem o naming. Eu tento olhar o lado positivo de eu não ter um name, né? Eu lembro que assim, a gente não tinha uma entrega para fazer de shows necessários, que agora eu tenho. Sou obrigado por contrato a entregar um número X de shows por ano. E o fato da gente não ter Mas não deve ser difícil para você, né? Não está sendo. Muito bom que não está sendo, mas assim, antes nós fazíamos aquilo que comercialmente era viável, né? Não tinha aquele show para, esse show vai somar mais 4 na agenda. Então, eu acho que acabou que fez com que a nossa agenda ficasse mais agressiva e competitiva, porque o show por si só ele tinha que se justificar, não tinha não, vou entregar para o patrocinador, isso não existia. Eu acho que tem uma diferença que é muito importante, quer dizer, talvez o Espaço das Américas tenha conseguido ficar tanto tempo sem o name, porque tem uma recorrência de shows, uma agenda muito maior, pelo fato de se a casa ser muito boa, bem localizada, estar em São Paulo. Sim, então, se comparar estar em São Paulo e estar no Rio, quer dizer, a recorrência talvez possa fazer como você tem muita margem de contribuição sendo jogado para dentro do caixa. Quando você tem muito menos recorrência, obviamente, não adianta você ter margem negativa e tal, não sei o quê, mas e tem muito evento corporativo. É São Paulo, né? Acho que talvez de cada espetáculo que eu conheço, a agenda mais cheia, com maior quantidade de shows, é do Unimed. Eu não conheço nenhum. Show e outros eventos também, né? Não, shows, eventos corporativos, então assim... E aí, com esse volume todo, vem todas as receitas acessórias, né? Você tem o pátio, você tem alimentos, você tem bebidas, você tem os outros serviços que você oferece embarcados juntos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o fato de nós estarmos em São Paulo faz a diferença, e a localização ali, que é uma localização central, que acaba abrangendo as 4 regiões de São Paulo, isso também favorece bastante a gente, porque acaba que a gente consegue praticar todos os tipos de shows, né? Para todas as classes sociais, todas as regiões, sem dúvida que sim. Obrigado, Tobal. A gente tem microfone na plateia para perguntas? Quem está cuidando disso? Tiago? Bom, enfim. Eu queria... nosso amigo Cláudio e o Bernardo, eles vão nos deixar agora, que eles têm um voo para pegar. Então, uma salva de palmas para eles. Obrigado. Considerações pessoal. finais aí, Cláudio. E a gente vai seguir mais um pouquinho aqui com a Silvia e com o Tobal. Não, primeiramente eu queria agradecer muito. Eu acho que esse tipo de atividade, esse tipo de união é muito importante. Eu estou vendo a Priscila do Mineirão ali, aconteceu uma coisa esses dias atrás que eu achei fantástico, que foi a união da indústria no movimento ali, por causa do fechamento do Mineirão.
quando teve por causa de ruído, etc. A gente sabe, todo mundo aqui está sofrendo bastante com isso, que a gente sabe que a legislação vigente é uma legislação que não condiz com o possível, né? Não é com o desejável, com o possível, é impossível fazer. E no caso do Mineirão, quando teve, a indústria se uniu lá em Belo Horizonte, fez um trabalho fantástico, eu te vi aqui na frente, acho que não posso deixar de comentar, e eu tenho certeza que a Abrap foi fundamental nesse movimento, então parabéns à Abrap, parabéns a todo mundo que fez esse movimento no Mineirão, parabéns Mineirão. Obrigado pelo convite de estar aqui hoje, a conversa foi muito bacana, de verdade, foi uma honra estar com vocês, poder conhecer um pouquinho mais, obrigado a todo mundo, de verdade. Obrigado, Cláudio. Bom, eu quero agradecer também, mais uma vez o convite, a importância dessa união do nosso segmento, vou repetir isso quantas vezes eu puder, isso é muito bom da gente trabalhar em conjunto para uma série de coisas, agradeço mais uma vez a Abrap por isso, nós aqui, eu pertenço à Apresenta, que é a Associação do Rio, que em breve estaremos cada vez mais juntos aí com a Abrap, e eu peço desculpa por ter que sair mais cedo, mas eu tenho amanhã cedo um voo para Guayaquil, porque eu tenho um compromisso em Guayaquil muito relevante, então peço desculpa. Obrigado, Bernardo. É isso aí, vamos lá. A gente vai continuar mais um pouquinho aqui. Quem da plateia tem alguma pergunta? O Tiago, cadê o Tiago? Vou sentar mais pertinho. O Tiago está com o microfone ali. Quem da plateia tem alguma pergunta a fazer para os nossos convidados aqui? Aonde? Bom, então eu mesmo vou fazer. Vou usar meu tempo aqui. Ô Mac, o Bernardo, já que a gente está aqui batendo papo de forma descontraída, ele falou que nos anos 90 não tinha nem barricada, né? Ele fala, tem muita coisa melhora de tempos em tempos. Eu enxergo que só melhora para nós, né? Assim, tirando o fato do mercado ser cada vez mais competitivo, mas assim, imagina que o show business antes de 2005, a venda de ingresso ela era física nos pontos de venda. Fazia recolha de ingresso, levava saco para recolher dinheiro, não existia, não aceitava cartão de crédito, e depois levava tudo para um escritório, ficava contando o manual, escrevendo na canetinha, né? Cara, eu fazia... Tem pergunta? Eu fazia uma temporada de shows lá no litoral do Paraná, também era com ingresso físico, né? Aí eu saía de casa com uma malinha, uma mala mesmo, aquela 007, e abre, pum, tá? Aí tinha ingresso de todos os shows, né? 10 shows, porque os shows eram todos assim, um era hoje, um é amanhã, outro é depois da manhã, então não tinha o que fazer, né? E o povo chegava no litoral, então não era aquela venda de ingresso que nem hoje, vende tudo um ano antes, né? Isso não existe, todo mundo aqui sabe disso, não estou contando nada de novidade. Mas aí você ia com a malinha assim, abria, pá, entrar. Qual o ingresso que acabou? Acabou o ingresso do Jota Quest, então tá aqui Jota Quest, acabou, ia no ponto de venda, ia no outro. Ia abastecer, porque vendia ingresso no litoral inteiro, era 60 quilômetros. Eu chegava no último ponto de venda lá, 8 da noite, o cara do primeiro já estava ligando, agora é o ingresso, mas por que você não falou antes que o ingresso do Rapa estava acabando? Não, mas é que eu não vi, só vi agora, então assim, era o dia inteiro, todo dia isso. Eu acho que o trabalho do promotor era na manivela, né? Como é que ia fazer o que é feito hoje, né? Que os grandes espaços fazem hoje. Aí quando se apurava esse borderô que não estava indo bem depois de somar todos os pontos de venda, precisava melhorar a venda. Colava-se mais lambi-lambi na rua. Você lembra disso também, né? Tomava multa. Eu acho que hoje a tecnologia nos ajuda muito, né? Você está acompanhando tudo online, aí você tem a oportunidade de fazer um investimento em redes sociais, direcionado para onde você quer atingir. Nesse aspecto, eu acho que melhorou. Agora, a exigência do público também tá mais, né? O nível de exigência é maior. Eu fico imaginando o Rock in Rio de 84, né? Aquele lamaçal. Sim. Nossa, imagina, acabar o festival, ia ser todo mundo haters na rede social, então... hoje também pode dar mole como dava mole, o nível de exigência subiu na mesma proporção que a tecnologia melhorou o nosso dia a dia, né? Quando rasga um pedacinho lá da grama sintética lá, já tem um cara vindo, né, trocar, costurar. Já tira foto, já manda, quer o dinheiro de volta. Tudo em tempo real, né? Quem que tem pergunta?
Leva o microfone lá. Boa noite, boa noite, boa noite. Léo Ziller. Aproveitando que está a turma das arenas e casa de shows, e vocês estão propondo o desafio, eu queria lançar uma provocação aqui, que depende da casa de shows, e isso funciona para a ABRAP também. Eu sou de Belo Horizonte. Belo Horizonte, eu acho que é uma cidade que ela está mais polarizada politicamente do que as outras, porque o Calil apoia o Lula, o governador. Vocês não acham que está na hora da ABRAP e das casas de show tentar ter algum tipo de orientação para que os artistas parem de se posicionar politicamente durante os shows? Porque eu tive algumas experiências recentes onde quase saiu briga, e se um artista provoca e sai uma briga, como que nós vamos lidar com essa responsabilidade? O artista acha que ele tem o direito de livre expressão, mas e a responsabilidade disso é de quem? É da casa, é do produtor? Então, isso é uma pauta muito recente. Eu acho que a ABRAP e as casas de show, a gente deveria lançar essa provocação para tentar trabalhar isso de uma forma elegante e coerente. O que vocês acham disso como gestores de casa? Olha, graças a Deus que as eleições vão acabar agora, porque é um inferno. Mas não vai diminuir depois que a eleição acabar tanto assim lá em BH, não, tá? Pelo menos, enfim, fica... Mas vai melhorar, né? E a gente sabe que tem artista mais politizado, que a venda, inclusive, tá fraca porque ele se posicionou de um lado ou de outro. A gente teve casos que a própria Tite, né, teve com o empresário, falou, poxa, vamos evitar, eles estão orientando os artistas a falar menos, mas às vezes acontece que alguém do público grita e ele faz algum sinal, mas assim, pelo que eu estou percebendo, pelo menos lá na Genesse Arena, eles têm evitado, enfim, às vezes solta, mas eles têm evitado, o pessoal tem pedido, porque senão eles vão perder público, né? Porque o público está dividido, enfim. Eu vejo até que eles se concentram muito para não falar, né? Porque a gente fala como produtor de show também, olha, não fala, né? Tenta não falar, tal, que aqui o pessoal não aceita muito bem. Seja de um lado ou do outro, tanto faz. A questão não é o lado, né? Mas sim ambos, a questão, né, levantada. E o que eu sinto, eu tive oportunidade em alguns eventos meus, foi que eles foram provocados. E eu acho que, né, não sei, nunca fiz um show para 20 mil pessoas, 15 mil pessoas, 5 mil pessoas, que seja, naquela adrenalina ali, o sujeito solta uma provocação lá em cima e às vezes o artista vai na onda para não deixar de responder, para não deixar de se posicionar, porque aquele cara que falou já sabe a posição dele, né? Então, tipo, é muito delicado isso, né? Mas eu acho que a sugestão é muito boa para essa oportunidade e para outras, né? Talvez a associação emitir uma nota, um comunicado, pedir, mas é muito difícil. A sugestão é bastante pertinente, né? Existe uma orientação institucionaliza, né, a sugestão. Ninguém aceita lado, porque se a gente fala alguma coisa, não, mas você não quer que fale porque eu sou tal, ou porque eu sou tal, né? E fica ruim, né? A gente faz uma recomendação muito sutil, mas existem artistas que são engajados politicamente, e aí você não controla. E tem a questão do próprio público, né? Acho que os nervos estão tão à flor da pele atualmente que, mesmo quando o artista não fala nada, daqui a pouco o público puxa um coro lá, e aí ele é obrigado a dizer alguma coisa, né? Se sim, se não. Então, mas acho que o Rock in Rio foi mais restrito agora, né? Ele pediu para que não houvesse nenhum tipo de manifestação. Mas acho que pedir todo mundo pede, né? A gente sabe que pode dar um auê danado, né? Porque como é muito polarizado, sempre vai agradar um lado e desagradar muito o outro, né? E no meio talvez num show de um teatro, seja mais controlável ou menos arriscado, né? Mas num festival, num evento grande, na arena e tudo mais, as pessoas bebendo, as pessoas tal, pode ser que, né? Pode dar briga, é difícil. Mas talvez no teatro, quando uma pessoa grita, você escuta mais do que num lugar para 13 mil pessoas. Assim, exatamente, tem os dois lados, né? Não está acabando. Tá, mais uma semana. Vamos ver depois, né? Tomara que não. Enfim, mais alguma pergunta? Lá atrás.
Primeiramente, aí, boa noite. Obrigado aí pelas informações que estão passando para a gente. Cara, nós três aqui, nós somos de uma cidade de mais ou menos 500 mil de habitantes. E nesse assunto de arenas, casas de shows e tudo mais, lá nós somos muito reféns de uma casa de shows que tem lá, que é dentro da cidade, mas peca muito em estrutura, em acústica e tudo mais. E tem as melhorzinhas, só que já são mais afastadas da cidade, então, tipo, tem que pegar um pouco de estrada e tudo mais. E a gente sempre põe na nossa cabeça e fala assim, nossa, faz falta uma casa de show, uma arena de show diferente, que seja tanto dentro da cidade, que tenha a estrutura que mais de fora tem. O que a gente deve observar para querer abrir um negócio como esse? Porque a gente é mais da parte da produção de evento mesmo. Mas, o que a gente deve observar para falar assim, nossa, vamos abrir uma arena de show, uma casa de show, o que a gente tem que fazer de diferente do que a outra faz, enfim. Quais seriam as dicas de vocês aí, já fortemente segmentados nessa área aí? Qual que é a região que você mora? Interior de São Paulo. Interior de São Paulo? Bauru. Bauru, tá. Bom, eu acho que a primeira coisa que você tem que observar é a população que você tem em volta ali, né? O número de habitantes que você tem, e tem que fazer um cálculo desse público ativo dos shows, né? Uma vez eu li uma pesquisa que da população inteira, 20% vai a shows, assim, independente do artista, 80%, assim, eles não fazem esse tipo de programa, não existe. Então, 20% é o público que, eventualmente, quando é um artista do interesse, ele sai de casa, paga um ingresso e vai assistir esse artista. Então, o mais importante, na minha opinião, é você entender o volume populacional que você tem em volta aí, considerando as cidades que também fariam esse deslocamento, e fazer uma casa do tamanho certo para essa conta, né? Porque fazer uma casa maior do que essa cidade comporta é um erro que você vai ficar correndo o resto da vida atrás, e aí a casa não enche, não dá aquela energia que o artista quer, não chega na entrega que o público espera, então você vai estar sempre correndo atrás do rabo. Eu diria até que é melhor uma dose de conservadorismo nessa hora do que de muito otimismo, né? De fazer uma casa um pouco mais reduzida e que você consiga enchê-la em mais oportunidades, né? Você vai melhorar a experiência do público do que o contrário. Basicamente é isso, né? Agora, sobre curadoria musical, é uma coisa muito... É difícil dar qualquer tipo de instrução, né? Eu acho que o sertanejo tem mais aderência no interior, mas também tem bandas alternativas que também tem público lá, aí teria que fazer um segundo estudo, mas é interessante sim montar uma casa de eventos, e olhar também a possibilidade do mercado corporativo também, né? De atender formaturas, de atender as empresas, eu acho que é mais ou menos por aí. E só para complementar, e fazer conta, basicamente você vai ver, você vai construir, você vai alugar, fazer uma conta, ver quantos shows você vai fazer, o que você vai ter de receita, você consegue vender um patrocínio, quanto isso vai dar, qual é o teu custo, enfim. Tudo é planilha, Excel, é claro. Você tem que entender se o mercado aceita esse tipo de equipamento. E botar numa planilha e fazer conta. Até porque se não tem nenhuma, você tem que analisar 3 vezes, né? É mais difícil do que se já tivesse algumas, né? Se não tem nenhuma. Mas nesse caso ele falou que tem uma, mas que a estrutura dela é péssima, né? Aí, quem sabe uma oportunidade, você fazer uma coisa melhorzinha, consegue um patrocínio Só para terminar esse raciocínio que eu disse, que de repente um projeto menor ele te deixa mais confortável, eu vivi uma experiência que eu vou compartilhar. Nós primeiros montamos o Espaço Unimed, que é uma casa de 8.500 lugares. Ela é uma casa que, para muitos artistas, ela assusta até, né? Porque o artista, obviamente, tem a preocupação de chegar e querer entregar um espetáculo de casa cheia. E aí, eu vi muito artista preocupado, muito show que não foi para frente, e a gente sentia que faltava confiança. E chegou um momento que o meu sonho era montar uma casa menor. E aí, depois de muito tempo, a gente conseguiu montar a Áudio, né? Que é uma casa até 3.000 lugares. E lá abriu-se um novo leque de opções de novos artistas. E já se passaram 9 anos que a gente inaugurou a Áudio, e hoje eu olho para trás e eu faço uma observação interessante. Muito artista tocou lá, cresceu, se consagrou, e depois passou a tocar no Espaço Unimed, né? Então,
é muito bacana você ter essa opção de um espaço... É melhor você ser menor do que maior, que é o nosso problema. Sim. Somos enormes. Se a gente não tivesse feito o sistema de cortina, a gente ia ter metade da nossa agenda. Então, menor, dá mais confiança para o artista. No teu caso, vocês são grandes, mas são modulares, né? E aí resolve esse problema do tamanho, né? Mas também os custos fixos, né, que são os grandes vilões, por mais que você module, quando você modula no visual, mas, a tua casa continua... Né? O meu custo fixo, se eu tiver 1 ou 4 eventos, ele vai ser igual. Então, a partir do momento que eu faço um grande, mas eu faço 3 médios, a margem de contribuição para o nosso vai pagamento... balanceando, né? Muito. E aí, aqui, uma coisa que você falou durante a pandemia, foi bem interessante, a equipe aprendeu a trabalhar com muito menos. Hoje é até engraçado. Eu falei, gente, voltamos, vocês podem botar mais gente, mais segurança, mais isso. A gente trabalha no limite para... Mas agora a gente pode trabalhar mais confortável. Então, o pessoal ralou 2 anos trabalhando ali tão apertado que qualquer produtor, qualquer coisa, você tinha que... Peraí, deixa eu olhar a planilha. Sim. Hoje o pessoal está trabalhando bem mais eficiente. Sem dúvida. É meio clichê, mas o sucesso da operação, ela se resume nessas pequenas decisões, né? Na economia, em pequenos detalhes, porque a planilha do show tem tanta coisa, tem tanta despesa, e se você fizer uma economia forte em cada um desses detalhes, você enxerga o resultado no final, né? O resultado já aparece naquele evento. Imagina no final do ano, né? Cada um, né? Cada coisinha. Soma, né? A soma de todos os resultados. E atentar, né, a tudo, né? Tudo que for custo e puder sair fora, né? Obviamente sem perder qualidade, sem perder uma apresentação, ter uma entrega adequada, até porque os grandes players e quem faz bem feito é o que é, porque realmente se atenta a tudo isso, né? Bom, se tiver, eu vou abrir a última pergunta e daí a gente vai lá para a feira fazer um happy hour. Alguém? Não tem. Então, eu queria agradecer os nossos convidados aqui, a Silvia, Tobal, a vocês que ficaram até quase 8 horas da noite aqui. Os últimos guerreiros. Ué. E obrigado por terem vindo, por terem dividido com a gente aqui todo esse know-how, esse conhecimento, essa experiência, né? Porque podem ter certeza, vocês são, no bom sentido, alvos de muita gente, né? Lá de Bauru, lá de Ponta Grossa, lá de Londrina, de Curitiba, do Nordeste e tudo mais, porque vocês têm cases cases de sucesso, trabalham muito bem, passaram pela pandemia, quem passou pela pandemia já é um vitorioso, né? E agora a gente está não só com muito trabalho, mas também com muita resiliência ao que passamos, a gente está agora vivendo um bom momento de colocar a casa em ordem, né? A gente já falou bastante aqui, não é o caso, mas assim, o Percy também nos ajudou e nos ajudará muito ainda a recuperar tudo isso, mas vocês são vitoriosos, parabéns a vocês e obrigado por estar aqui com a gente participando. Para todos nós, né? Todos nós que vivemos de eventos somos vitoriosos e eu ia exatamente enaltecer o papel da Abrap com o Percy, foi algo realmente bastante importante nessa retomada e foi um prazer estar aqui e participar desse painel. Obrigado, Silvia, obrigado, Tobal. Queria agradecer também, obrigada Abrap, super importante, a GL como um todo, a gente faz questão, por exemplo, de receber a Abrap, de tentar sempre ajudar, ou com a nossa presença, ou com as nossas estruturas, foi um papel assim, essencial para a empresa como um todo, para todo o mercado, e foi uma honra dividir aqui esse painel com o Tobal e com os outros. A honra foi para mim, obrigado, Silvia. Valeu, galera. Obrigado, pessoal. Boa noite. Nós agradecemos nosso panelista, também nosso mediador, e percebemos que essa troca de experiências, essa relação